com Juliana Rosa, continua um impasse entre o Ministério da Fazenda e o da Defesa, antes que seja proposto o pacote de corte de gastos do governo. Hoje, o que os militares querem e o que o Haddad quer oferecer? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Tá encruado isso aí, né? Ninguém aguenta mais esse pacote que não sai. Bom dia para você, Sheila, Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Bom, a última informação agora é que os militares chegaram num acordo para poder propor ao governo federal a participação dentro desse pacote de corte de gastos, e a proposta seria dos militares aumentar o tempo de aposentadoria. Hoje, como é que funciona? Os militares se aposentam por tempo de contribuição, são 35 anos de contribuição. E a proposta seria colocar uma idade mínima de aposentadoria para os militares em 55 anos. Eu estava conversando agora há pouco com alguns especialistas em contas públicas, eles estavam dizendo que a contribuição ela é muito pequena, porque tem alguns casos em que o tempo de contribuição começa a contar a partir do tempo em que a pessoa possa estar, por exemplo, numa escola militar. Então, conta a partir dos 16 anos, e se pega 35 anos de contribuição, o tempo de aposentadoria hoje, pelas regras atuais, começando com 16 anos até 35 anos de contribuição, a pessoa se aposenta aos 51 anos. Então, como a proposta seria 55, nesses casos, onde começa a contar com 16 anos, são 4 anos a mais de contribuição. Mas, via de regra, começa a contar o tempo de contribuição aos 18. Então, dos 18 anos em diante, 35 anos de contribuição, hoje a aposentadoria acontece com 53 anos. Então, com 55 a proposta, serão 2 anos a mais de contribuição para a maior parte dos casos. O regime hoje de previdência dos militares, ele causa um déficit muito grande para as contas públicas. Só cobre a contribuição dos militares 15% do restante que eles recebem. Então, o rombo é muito grande. 85% do que eles recebem não é coberto pela própria contribuição. É uma média muito abaixo da média do INSS, do trabalhador do setor privado, que é 65% do que as pessoas recebem, parte dessa contribuição de aposentadorias do setor privado. Então, tem um debate aí muito grande, porque, claro que o que eu tenho conversado ali nos bastidores com a equipe econômica é que o presidente Lula, ele não quer simplesmente anunciar um pacote de corte de gastos nos benefícios sociais, num país que é muito desigual, sem fazer uma demonstração de que está mexendo também, como eles chamam, no andar de cima. Agora, é uma discussão difícil, porque o tempo todo o governo ele precisa fazer uma série de acordos políticos, e a sensação que a gente fica, né, a população em geral, é que, se você levar em consideração que hoje, depois da reforma da Previdência, os homens se aposentam com 65 anos e as mulheres com 63, essa proposta de 55 dos militares é muito aquém do que a esmagadora maioria da população hoje tem de realidade. Então, é uma sensação de que tem muita coisa para mexer, né? O judiciário mais caro do mundo, como a gente fala, as emendas parlamentares, aquela aberração, 50 bilhões de reais de emendas parlamentares para uma série de obras que não vão para quem mais precisa, para mudanças estruturais. A gente fica com aquela sensação de que uma espécie de aceno político, para não parecer que está fazendo mudanças apenas em benefícios sociais, mas, no fundo, a desigualdade é muito grande ainda quando você olha para a grande maioria da população, que precisa trabalhar mais, que se aposenta com pouco, que tem uma desigualdade salarial muito grande, e esses outros privilégios todos, eles estão sendo atacados muito a conta-gotas, mais uma demonstração política, Megali, Carlinha, Sheila, do que, de fato, uma mudança que precisa acontecer no Brasil, que é um país tão desigual, né? É isso. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Até, beijão.